A paz do Senhor, queridos. Sansão, um homem escolhido por Deus. Muito antes do seu nascimento, Deus já tinha projetado o caminho, o projeto, qual seria a missão dele nessa terra. Acho que todos conhecem a passagem de Sansão, que quando Deus falou ali que ia dar um filho a uma mulher que não gerava, que seu ventre era estéril. Deus não estava dando ali apenas um filho àquele casal, não. Ele estava dando ali um libertador para Israel, no qual se havia aprisionado por seus inimigos, pelos filisteus, que massacravam o povo de Deus. E Deus, ouvindo ali a súplica do povo, ele envia então um libertador, no qual ele diz para os seus pais que esse filho, ele seria um nazireu. O que é o nazireu? Nazireu é alguém que foi separado por Deus para atuar numa causa, escolhido e separado para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, no qual zombavam do povo de Deus, escravizavam, tomavam ali as colheitas, matavam. Mas nossos filhos, nós criamos, até um certo ponto nós conseguimos dizer a eles o que fazer, o que não fazer, mas quando eles chegam na idade adulta, por muitas vezes não ouvem o conselho dos pais. Acham que, agora eu visto calça de bolso, como diziam os antigos, agora eu sou de maior, eu me mando, eu faço o que eu quero, eu não escolhi por isso, então vou fazer o que eu quiser. Mas assim como Sansão, acham legal usar o dom que Deus deu para se beneficiar. O dom é de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Se Ele nos escolheu com um propósito, se Ele colocou em nós dons preciosos, é para fazer a obra dele, não para nós tirar proveito. Quando Sansão chegou à fase de adulto, ele não quis mais saber de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Um nazireu, ele não podia tomar mulher de outro povo, ele não podia tocar em animais mortos, não poderia, no caso dele, cortar o cabelo, não poderia passar navalha no cabelo dele. E Deus lhe deu uma força extraordinária. E essa força fez ele vencer batalhas no qual sempre ele saía vencedor. Mas por muitas vezes aquilo que Deus nos dá, achamos que porque temos um dom extraordinário, somos os bambambam. Agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas o pecado, ele jaz à porta. A palavra de Deus vai nos dizer assim que o salário
do pecado é a morte. Por muitas vezes, brincamos com o pecado porque achamos que somos invencíveis. Ah, Deus vai, né? Ele é misericordioso. Então eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, ele me chamou para isso mesmo, ele depende de mim para esse trabalho. Queridos, Deus não depende de ninguém. Meu pedestal aqui tá meio frouxo. Deus, ele não depende de ninguém. Ele te chamou, ele te escolheu para essa obra. Mas se você não quiser fazer, Deus vai colocar outro no teu lugar. Mas entenda, queridos, quando não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer e começamos a usar o dom que Deus nos deu em benefício próprio, começamos a fazer de maneira que escandaliza o Evangelho, o nome de Jesus. Temos que ter a consciência de que há um preço a se pagar por isso. Sansão, quando ele se envolveu com aquela mulher que tentou de todas as formas descobrir o segredo dele para contar aos filisteus. O inimigo não vai te pegar em algo que não te chama atenção. Ele não vai vir com chifre, mostrando realmente quem ele é. Ele vai vir disfarçado. Ele vai vir na forma daquilo que vai te tentar mais. Aquilo que vai te chamar a atenção. Quando Deus nos dá o dom, juntamente com esse dom, vem as perseguições, vem as lutas, as batalhas, vem as tentações. Mas como vencer isso tudo e permanecer no plano, no projeto, no caminho que Deus nos chamou? Olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Quando temos a palavra de Deus como nosso guia, como referência, quando depositamos a nossa fé e esperança em Deus e entendemos que nós somos apenas barro, que nós não somos nada sem Deus, que o dom é dele, tudo é dele. Quando Deus escolheu a Sansão, uma das coisas que ele não poderia fazer de maneira alguma era contar um segredo que se ele cortasse o cabelo, ele perderia a força. A força dele não estava no cabelo. A força dele não era os cabelos. Perdão. A força vinha de Deus. A força dele diminuiria. Ele perderia essa força quando os cabelos fossem cortados. Mas não simplesmente porque cortou os cabelos, mas porque ele quebrou uma das regras mais importantes: não entregar o segredo que Deus mandou guardar. Tem coisas, queridos, que não é para sair falando para todo mundo. Tem coisas que é entre você e Deus. Tem muita gente perdendo a graça, perdendo aquilo que Deus deu de mais precioso porque não consegue segurar a língua dentro da boca. Que o primeiro que vem ofertando algo tão barato como um prato de lentilha, entrega aquilo que tem de mais precioso. Entrega algo que depois vai se arrepender e é tarde demais. Tem muita gente brincando com o pecado, achando que, eu tenho controle, eu consigo.
No momento em que Sansão dormiu, vem Dalila e corta os cabelos. Mas não foi simplesmente porque cortou os cabelos, mas porque ele contou. Porque ele entregou para o inimigo aquilo que Deus mandou ele guardar. A Bíblia vai nos dizer assim que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Tem muita gente morrendo pela boca, porque tem falado demais para quem não deve. O inimigo envia pessoas para confundir a tua mente, para tentar você, e você tem caído na lábia do inimigo. Quando Sansão caiu da graça de Deus, quando ele entregou o segredo, a força, a unção de Deus que estava sobre a vida dele, ela saiu. Porque a unção não era dele. O dom não era dele. Mas ele achava que independente de qualquer coisa, Deus é misericordioso, como muitos aqui estão agindo da mesma forma. Achando que porque Deus é misericordioso, pode levar uma vida do jeito que quiser, que tá tudo certo. Vai chegar uma hora que Deus, mesmo sendo misericordioso, mas Ele também é justiça. Vai chegar uma hora que a justiça de Deus vai chegar para essas pessoas, e quando isso acontecer, vai cair da graça. Por muitas vezes, achamos que porque Deus nos chamou, nós somos invencíveis. Nós estamos imunes a qualquer coisa. E enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos às tentações desse mundo, às tribulações desse mundo. Mas também podemos contar com o revestimento do alto. Mas a nossa parte, queridos, nós temos que fazer. Precisamos continuar debaixo da mão de Deus, debaixo da sombra do Altíssimo, onde o inimigo não nos alcança. Quando simplesmente achamos que podemos dar um passo sozinho, é o momento que nós mesmos caminhamos para a nossa queda. Porque nós, queridos, sem Deus nós não somos nada. Se não é Deus a nossa vida, o que seria de nós? Quando Sansão, ele perdeu a força, ele não perdeu simplesmente a força, ele perdeu a unção que estava sobre ele. Ele entregou. Ele perdeu a confiança dos pais. Ele perdeu a confiança que o povo tinha nele, que seria aquele que ia resgatar o povo das mãos dos filisteus. Ele perdeu também o autodomínio, porque quando entregamos aquilo que Deus nos deu, nós perdemos o domínio de nós mesmos. Tem muitos que não querem ser, porque eu faço da minha vida o que eu quiser, eu não pedi para ser escolhido, porque isso, porque aquilo, então eu não quero fazer o que Deus mandou fazer, porque é muito pesado. Mas daí o que acontece? Se tornam escravos de Satanás, escravos do pecado. Aí não dá para viver o propósito porque quer se mandar, e acaba se entregando nas mãos de quem o escraviza. Quando ele perdeu a força divina que estava sobre a vida dele, porque não era dele, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu até mesmo a sua vida.
E Deus me manda hoje aqui para te dizer: para de olhar para o mundo, de olhar para aqueles que praticam iniquidade e sentir inveja deles. Deus te tirou de um lugar eu não preciso aqui falar. Você sabe de onde Deus te tirou. E te colocou assentado junto a príncipes. E mesmo assim, você fica olhando para o mundo e sentindo saudade. O inimigo está pronto a te escravizar. Não dê ouvido. Quando Satanás vir com pratos te oferecendo, Deus tem o melhor para você. Deus te chamou com um propósito. Você precisa andar na luz como Ele na luz está. A Bíblia nos diz assim que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Você precisa seguir em frente. Fazer a vontade daquele que te chamou. Deus não quer te escravizar, não. Ele quer te usar como instrumento para resgatar vidas. Mas o inimigo, sim, ele quer te escravizar. Ele quer te chamar de volta porque ele não está satisfeito de ver você resgatando vidas para o céu. Fuja das ciladas do inimigo. Peça a direção de Deus. Não ande pelos teus próprios caminhos. Não deixe que o orgulho venha conduzir você. Achar que porque você é assim, o assado que Deus te escolheu, você é o bambambam, você não é. Sem Deus, querido, você não é nada. Se Deus tirar a graça dele sobre a tua vida, você vira pó. Está na hora de levantar a tua cabeça. Retomar o caminho no qual Deus chamou você para seguir. Amém, queridos?